Programa Saúde em Pauta. Oferecimento Oral Sim e Colchões Probel. Bem-vinda a mais um Saúde em Pauta, aquele programa que você já sabe, traz informação de qualidade para você, para ter qualidade de vida, muito mais saúde aí no seu dia a dia. E olha, o tema de hoje é muito interessante, porque a gente mudou aí a nossa rotina de vida, né? Se a gente já ficava na frente aí das telas, seja de televisão, seja de notebook ou seja de celular, né? Hoje a gente está muito mais, porque por conta da pandemia, principalmente, com trabalho home office, crianças em casa, aulas online, então na realidade é aí que se instalou, né? Então a gente aprendeu aí muito a trabalhar e aprender, né? O processo todo de aprendizagem de escola também, a acontecer isso por meio das telas. Então, o assunto de hoje é muito interessante e vai ajudar a trazer qualidade de vida e saúde para os nossos olhos. Os nossos olhos também têm que ser protegidos. Então, o tema é proteção ocular. Então, a gente vai conversar com a doutora Milena Cristina Almeida, ela que é médica oftalmologista. Muito obrigada pela sua participação, doutora, no Saúde em Pauta. Obrigada a vocês, é um prazer estar aqui com vocês, Carol. Então vamos lá, vamos começar aí a falar sobre esse assunto, né? O que as telas podem causar aos nossos olhos, doutora? Carol, essa não é uma pergunta tão fácil, tão exata de responder, né? Primeiro porque esse excesso de tela que a gente está vendo hoje em dia, e as pessoas que estão sendo expostas a isso, elas não envelheceram. Então a gente ainda não sabe o real efeito que a gente vai ter daqui para frente, né? A nossa geração que está vendo muito isso, então talvez a gente converse daqui a um ano e a gente traga outras informações, tá? Mas a gente pode citar algumas coisas que têm sido faladas. A primeira delas é o olho seco, né? Não sei se a gente fala muito em sintomas de superfície ocular, né? Aquela sensação de areia, sensação de ressecamento mesmo dos olhos, tá? Por quê? O próprio brilho da tela leva a um ressecamento dos olhos, e porque quando a gente fica em frente da tela, de um computador, concentrado em uma atividade, a gente tende a não piscar e a gente não renova o nosso fluxo de lágrimas, tá? Então, isso é uma coisa bem frequente. Outra coisa muito importante que a gente está vendo é a progressão da miopia, principalmente em crianças, de uma forma mais rápida do que o normal. Então, o que significa? Que o grau das crianças estão aumentando muito rápido, né? Por que isso acontece? A miopia é aquela dificuldade que a gente tem da visão à distância, né? Quando a gente está em frente ao computador, em frente ao celular, ao tablet, a gente fica concentrado na nossa visão de perto. Então, a gente solicita toda a nossa musculatura de acomodação dos olhos para perto, tá? E aí acaba que a visão de longe fica defasada. Então, a gente está vendo isso principalmente nas crianças, um aumento progressivo rápido, né, da miopia. Outra coisa que está sendo falado, já tem estudos falando, é sobre a DMRI. Né? A DMRI é a doença macular relacionada à idade. Então, como o próprio nome diz, é uma doença do idoso, né? Mas a gente já sabe que a luz, né, principalmente a luz azul, é um fator de risco para a gente desenvolver, talvez, acelerar esse processo. Então, na DMRI, as nossas células da retina não conseguem metabolizar os radicais livres e acaba se acumulando nas camadas da retina. E o paciente ele vai ter perda de visão, principalmente perda de visão central, que pode ser irreversível. Então, a gente já sabe que a luz azul, pode ser um fator de risco importante. Outra coisa que dá para citar, né, é a questão da melatonina, né? A gente sabe que a melatonina é o nosso hormônio do sono, né? Ele regula o ciclo circadiano, ele é produzido pela glândula pineal no nosso cérebro, mas quem recebe a informação, quem capta as informações luminosas e repassa para o nosso cérebro é as células da retina e através do nervo óptico vai levar essa informação para a glândula pineal. Então a gente sabe que o excesso de luz azul, ele pode inibir essa produção de melatonina, tá? E aí prejudicar toda a nossa relação com o sono, e às vezes dar uma desregulada no nosso ciclo circadiano, né?
E às vezes a gente acha, né, doutora, que às vezes a gente acha que assistir TV vai dando um soninho, né? Tem muita gente que faz isso, né? Põe o televisor lá no quarto, né? Ou assiste um filminho pra dormir, pra dar um soninho, então é o contrário. Exatamente. E às vezes a questão de relaxamento é uma coisa, né? Mas a questão do estímulo luminoso é outra. Então hoje a gente vê muitas crianças na cama, né? Com o celular na mão, né? Então, quem tem essa desregulação do sono, dificuldade para dormir, uma das recomendações para a higiene do sono é não utilizar telas 60 minutos antes de você ir para a cama, né? Então, essa é uma das coisas que faz parte do rol da higiene do sono, né? E o que a gente tem que fazer, assim, com essa nova realidade que a gente está vivendo, né? Que às vezes a gente tem que ficar muito tempo no computador, muito tempo nas telas, muito tempo online, né? Nessa existência aí online que a gente aprendeu, que veio com a pandemia, né? Virtual, isso. O que a gente pode fazer para prevenir, para melhorar, para se relacionar bem aí com essa nova realidade e nos proteger ao mesmo tempo? Eu acho que a gente tem que se adaptar, né? A gente tem que aceitar que a gente está num mundo digital, a gente não tem outra alternativa, né? Mas a gente tem que se adaptar. Então, algumas medidas para melhorar, né? E para a gente prevenir que tenha problemas lá no futuro. Lembrar das pausas, tá? É importante pausa, sim. Então, cada um tem umas regrinhas. Eu falo para o paciente para ficar fácil, a cada 1 hora de tela, 5 minutos de intervalo. E não é intervalo, saiu do computador e eu vou no celular, né? Não é isso. É intervalo para a gente dar um descanso mesmo para os olhos, tá? Então, fechar os olhos, ficar de olho fechado. Quem mora em apartamento, vai na janela, olha o horizonte, utiliza a visão de longe, né? Quem mora em casa, vai no quintal, vai ao ar livre, faça algumas pausas de atividades e lembrar de piscar, né? É extremamente importante lembrar do piscar, tá? Ficar atento que alguns sintomas, como dor de cabeça no final do dia, aquele cansaço visual, aquela ardência, embaçamento, principalmente no final do dia, pode ser sintoma que você está precisando de algum grauzinho. Então, antes, quando a gente estava na correria, às vezes sem usar o computador, a gente não percebia, né, que 0,25, meio grauzinho ali, não fazia falta, mas com esse esforço visual constante, passa a fazer falta. Então, esses sintomas a gente tem que ficar ligado, porque às vezes pode ser, basta colocar um óculos, né, que já dá um conforto maior. Lembrar de piscar, né, eu falo que às vezes a gente tem que pôr no alarme, porque tem gente que não pisca, é impressionante, tá? A gente precisa renovar o nosso fluxo de lágrima, né, a nossa córnea, que é a camada mais externa do olho, ela precisa da lágrima para levar oxigênio para ela, né? Então, se a gente não pisca, a gente não tem lágrima suficiente, a gente pode ter aquela sensação de olho seco, sensação de areia, isso tem que estar na nossa cabeça, né? Quando a gente está concentrado muito tempo também, a gente utiliza muito a musculatura ao redor dos olhos, né? A gente tem um monte de músculo fininho aqui. E isso também leva a contração muscular, que leva a dor de cabeça, né? Então, precisa ter essas pausas para a gente descansar essa região periocular, né? Também não pode esquecer da postura, né? Isso é lógico, de início, né? O computador sempre tem que estar na altura dos olhos ali, porque senão a gente traciona aqui, a gente contrai toda a musculatura da cervical, a gente nem sabe mais se está com dor de cabeça, se é por conta do pescoço, se é por conta do olho, confunde tudo. Então, começar com a postura correta, né? Eu acho que são essas medidas que a gente pode fazer aí para tentar melhorar. Amenizar aí a situação, né? Porque, assim, é uma realidade que a gente tá vivendo e não tem como, né? Assim, o celular, o tempo inteiro a gente tá conectado, enfim. Doutora, a gente vai para um rápido intervalo e a gente já volta para conversar mais um pouquinho sobre proteção ocular, agora principalmente em época de pandemia, né? Na realidade aí digital. Até já! Nada melhor que sorrir com confiança. A Oral Sim é a clínica número 1 de implantes. Com tecnologia e produtos ultramodernos e super estéticos,
O implante dentário devolve a mastigação plena e a segurança de sorrir com dentes fixos. Você vai encontrar excelência e humanização no atendimento e ainda condições acessíveis para você sorrir. Quer saber mais? Ligue para 3408-3090, 3408-3090 ou 98929-1090. Carinho e respeito com seu sorriso? Oral Sim! Estamos de volta com Saúde em Pauta e o tema de hoje é proteção ocular e a nossa convidada é a doutora Milena Cristina Almeida, ela que é médica oftalmologista. Doutora Milena, falando aí de toda a proteção ocular que a gente pode ter, né, frente às telas, frente a esse mundo digital, né? O que esse lance do filtro de luz azul, que tem se falado muito na mídia, isso funciona, não funciona? Sim, o filtro de luz azul, a gente pode ativar no próprio celular, na tela do computador, esse filtro, mas a gente pode colocar nas próprias lentes dos óculos, né? Então, ele funciona ali como uma proteção adicional. Falar que é certeza que esse filtro vai prevenir, que a miopia não vai progredir, que eu não vou ter DMRI, não dá para garantir, não tem nenhum estudo comprovando a eficácia total desse filtro, tá? Mas o que a gente tem é uma recomendação empírica, né? Pacientes, eles relatam que dá muito mais conforto, né? Se você olhar na lente dos óculos, ele fica, às vezes, um reflexo azulado, arroxeado, né? Esse é o filtro de luz azul. Então, ele bloqueia um pouquinho essa passagem, tá? Então, talvez mais para frente a gente vai conseguir ter mais embasamento científico, né? Hoje a gente sabe, assim, os pacientes relatam um conforto maior. Então, a gente costuma recomendar, assim, colocar, principalmente para os pacientes que ficam o dia inteiro no home office, né? E no celular também dá para ativar isso? Isso, no iPhone, no Android, cada um tem um tipo de ativação que você vai lá e pode reduzir o brilho da tela, melhorar um pouquinho o conforto, né? Ai, que legal. Boa dica, né? Porque às vezes a gente fica, né? O que a gente pode fazer, de repente, né? Eu, por exemplo, sou uma pessoa, eu tenho muitos amigos que gostam de fazer leitura mesmo, ler livros online, né? Pelo computador. Eu já não consigo, né? Eu já cansa muito a vista, né? Eu já sinto essa dificuldade. Né? E eu acho que muita gente, é diferente você pegar um livro, né? Você pegar um livro e ir folheando e... Eu já tenho mais esse gostinho, né? Mas você ficar muito tempo no computador, essa luz cansa mesmo. Vai dando uma dor, parece, vai cansando a vista. Exatamente. E o que a gente faz com as crianças, doutora? Que assim, cada vez mais as mães e os pais, e todo mundo, vamos culpar ninguém, né? Mas assim, a criança, ela tem contato com o celular. A hora que a gente vê, ela já tá lá, né? Com o dedinho, já sabe fazer tudo certinho. São muito mais espertos que a gente, né? São muito mais rápidos aí. E a gente usa, acaba... Aí tem as musiquinhas, acaba usando pra dormir, acaba usando pra entretenimento, tem lá os aplicativos, né? Pra dar um descanso pros pais, é um bom entretenimento, realmente. Eu acho assim, não adianta a gente falar não pode, né? A gente, como eu disse no começo, a gente tem que se adaptar a esse novo mundo, né? As crianças estão conectadas e isso está muito mais acessível para elas, tá? Existe uma recomendação de uso de telas, de tempo diário, né? A gente chama de tempo tela, que a própria Sociedade de Pediatria, né, informa, mas eu vou dizer que eu acho que a pandemia, essas aulas online bagunçou muito esse tempo, um pouquinho esse tempo, né? Porque eles relatam assim, até 4 anos não é indicado 0 horas por dia, né? De 4 a 5, 1 hora diária. De 6 a 10 anos, 2 horas diárias. E acima, adolescentes, 3 horas diárias. Então, assim, é pouco tempo, né? Para adolescente que ficou tendo aula um período inteiro, né? 4 horas, às vezes, é pouco tempo, tá? Então, eu acho assim, primeiro, não adianta, os pais vêm com essa questão no consultório e falam, fala para ele que ele não pode usar, né? Eu acho que não é bem assim, né? Primeiro, não adianta a gente falar não pode se você faz, né? Então, a gente tem que dar exemplo, né? Tem que explicar para a criança por que a gente precisa dar os intervalos, por que a gente precisa limitar, não adianta proibir simplesmente, tá?
Eu acho que o maior medo da gente em relação à tela excessiva para as crianças é o aumento da miopia, tá? A gente está vendo um boom de miopia aí nas crianças por conta disso. Então, a preocupação do oftalmologista é essa, né? Mas lógico que tem muitas outras preocupações, desenvolvimento, interação social, uma criança fica só, né, no celular, não interage com outras crianças. Então, eu acho assim, precisa tudo é equilíbrio. Estimular atividades ao ar livre, estimular atividades com criança. Então, agora é a hora que você tem para brincar no celular, agora é a hora que você tem para assistir TV. Então, eu acho que é tudo uma questão de conversa e de equilíbrio. O tempo exato a gente não vai conseguir limitar, né? A gente tem que adaptar. E cada casa tem a sua rotina, né? Mas não esquecer também de uma rotina de um check-up oftalmológico anual, né? Principalmente para as nossas crianças que já usam óculos, é mais importante ainda, tá? Então, Certo. acho que é isso. E É um assunto um pouco delicado de falar, né? A gente envolve muita coisa, não só saúde ocular, né? sim. Envolve o dia a dia mesmo, né? Toda a parte do equilíbrio, a parte da rotina, da necessidade, como você colocou, né, doutora? Então envolve bastante Uhum. coisa mesmo. Já que a gente está falando de proteção ocular, né? Só para a gente uma última pergunta. Muito se falou de proteger os olhos do Covid usando óculos, óculos protetores, e quem usa óculos fica mais protegido do Covid. Isso é fato ou não? Isso é realidade ou não? Não, é verdade, né? Por quê? Na verdade, quem usa óculos não deixa de ser uma barreira mecânica, tá? Então, já saiu estudos, acho que até na época, no comecinho da pandemia, que eles viram que quem usa óculos se contamina menos. Principalmente porque quem usa óculos leva muito menos a mão aos olhos, tá? Como é que a gente transmite o coronavírus ou uma conjuntivite ou uma gripe? Principalmente pelas mãos, né? Então, a gente contaminar as mãos, levar as mãos aos olhos. Uma conjuntivite é muito fácil isso, né? Porque a gente sente coceira nos olhos, né? Então, é muito fácil se contaminar levando as mãos aos olhos, aí põe a mão no olho, põe a mão no nariz, enfim. É um meio de transmissão. Então, o óculos acaba sendo uma barreira mecânica. Lógico que não é 100% eficaz, né? Tem aquelas pessoas que tiram óculos para coçar o olho, né? Mas é comprovado. Quem usa óculos acaba levando menos as mãos aos olhos. Então, não deixa de ter uma Certo. proteção. E para quem não usa óculos, o mais importante é lavar as mãos, Lavar né? as Todo mundo já mãos. sabe, né? O Lavar as álcool mãos, em não levar nos gel. olhos, né? Exatamente, mas não é todo fake não, né? Tem um fundo de verdade a questão da proteção dos óculos, né? Tá. Mas não é 100% garantido, claro. E para a gente finalizar, doutora, quais são as suas recomendações finais, assim, falando desse tema, né? Proteção ocular aí frente às telas. Eu acho assim, as pessoas que começam a perceber que tá no dia a dia, chega no final do dia com aquele cansaço, com secura, com embaçamento, com dor de cabeça, né? Não protelar para procurar uma consulta oftalmológica, né? Na verdade, de rotina, a gente deveria ir ao oftalmologista todo ano, né? Anualmente. E quando existe algum problema, alguma doença, a gente antecipa esse retorno. Mas de rotina, isso deveria ser anual. Não só quando quebra o óculos, né? Que é o que acontece com a maioria das pessoas, tá? Aquela questão de uso que a gente falou sobre pausas, né? Sobre o piscar, acho que é muito importante. A consulta oftalmológica, a gente vai ver se o paciente está com uma secura e precisa prescrever alguma lubrificação adicional. A questão do filtro de luz azul, converse com o seu oftalmologista, né? Quando for pegar uma receita de óculos. Então, a recomendação final é a questão do equilíbrio, né? A gente sabe que tudo em excesso vai causar algum tipo de dano para a gente, né? E não é só a saúde ocular, né? A gente tem que lembrar da nossa saúde mental também, que eu acho que essa pandemia deu uma boa bagunçada, né? Acho que é Sim, isso. com certeza. Obrigada, viu, doutora Milena, pela sua participação, obrigada pela sua disponibilidade.
Gente, demorei para conseguir agendar com essa médica, hein, mas consegui. O tema é muito legal, ela sempre está na mídia e eu quis trazer ela para vocês que acompanham aqui Saúde em Pauta, para trazer essa informação. Foi muito rico o programa. Obrigada, viu, doutora? Eu que agradeço, Carol. Tchau, tchau. Então, olha, você também que está acompanhando Saúde em Pauta, também obrigado pela sua companhia e até o próximo Saúde em Pauta. Lembrando, toda terça tem um inédito ao meio-dia. Até lá, tchau!